Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Glória a Deus. Olha para esse irmão abençoado do seu lado e diz para ele assim: Deus tem um projeto para a sua família. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Irmão, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Louvado seja o teu nome. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Deus Todo-Poderoso, Deus da glória. Louvado seja o teu nome. Irmão, vamos estar lendo alguns versículos a qual o Senhor tem colocado no meu coração. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Quantos encontraram? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse-lhe o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, a ave dos céus, porque me arrependo de os ver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei o meu conselho. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e a mulher de teus filhos contigo. Repita assim comigo: mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher, a mulher de teus filhos contigo. Aplauda este Deus e glorifica esta noite. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor.
Deus tem um projeto de salvação para a sua família nesta noite. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para esta passagem de Gênesis, capítulo 6, que fala a respeito de Noé, o que vem sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente, sobre a nossa imaginação, é um grande barco feito de madeira, com um monte de animais indo em direção a este barco. Quando nós olhamos para esta passagem, são essas imagens que vêm em nossa mente. Mas quando nós lemos esta palavra e pedimos uma visão, uma revelação de Deus, nós podemos olhar para dentro desta passagem e ver coisas muito importantes a qual Noé deixou para nossas vidas nos dias de hoje. Nós podemos olhar para a vida de Noé e ver que Noé fez tudo diferente daquela geração, daquele tempo. A palavra de Deus diz que a terra, a humanidade, todos os seres humanos da terra havia se corrompido. E a corrupção do ser humano foi de um tamanho tão grande que chegou até o Senhor. O pecado da humanidade chegou diante das narinas de Deus. E quando Deus ele olha para a terra, Deus ele procura alguém, ele procura algo diferente no meio daquela humanidade. É como se fosse uma escuridão. Você olhar para aquela escuridão e você conseguir ver somente uma luz acesa no meio daquela escuridão. Deus olha para a terra e ele vê o pecado, ele vê a humanidade se afundando a cada dia mais no pecado, na corrupção. Mas no meio desta escuridão, no meio destas trevas, Deus ele consegue ver uma luz chamada Noé. Olha para esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você tem sido luz nesta geração? Você tem sido luz no meio do pecado? A Bíblia diz que Noé era uma luz. Noé andava completamente ao contrário do que as pessoas andavam. A palavra de Deus nos mostra que Deus ele olha para a terra e diz que ele olha e vê o pecado crescendo a cada dia mais. A Bíblia diz então Deus se arrependeu de ter feito um homem sobre a face da terra. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que aquela humanidade, aquelas pessoas estavam trazendo desgosto para Deus. Deus tinha criado o homem para que o homem vivesse em uma terra de prosperidade, em que o homem pudesse obedecer os seus mandamentos, em que o homem pudesse ter o melhor da face da terra sobre a sua vida. Mas quando Deus olha para a terra, ele começa a observar o procedimento do povo, e ele vê que o povo está andando completamente ao contrário do que Deus havia ordenado àquele povo. Mas a palavra de Deus diz que Deus, quando ele olha para aquele povo, ele encontra um homem que a palavra de Deus diz que ele achou graças aos olhos do Senhor. Irmão, isso aqui é muito forte. Quando Deus diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, Deus não está dizendo que ele olhou para Noé e começou a dar risadas, achou graça porque Noé era engraçado, não. Deus está dizendo que ele olhou para a vida de Noé e ele não viu pecado na vida de Noé. Deus olhou para dentro da casa de Noé e ele viu uma família abençoada, uma família que temia, que obedecia aos mandamentos de Deus. Noé era um homem estranho no meio daquela geração. As pessoas do tempo que viviam com Noé,
As pessoas olhavam para Noé e achavam Noé que era um homem quadrado, um homem que andava completamente diferente das demais pessoas, um homem que conseguiu fazer a diferença no meio de uma geração perversa, uma geração corrompida. Se nós observarmos a palavra de Deus, se nós começarmos a estudar a palavra de Deus e começarmos a observarmos os dias de hoje, como que a humanidade tem procedido diante de Deus, como que o ser humano tem se comportado diante do Senhor. As pessoas já não querem mais compromisso com Deus. As pessoas já não querem mais ouvir pregar sobre o pecado. Quando se prega o pecado, quando se prega a correção, a exortação dentro da igreja, a igreja fica vazia. Mas quando você prega a bênção, quando você fala para a igreja levantar as mãos, que Deus está abençoando a casa, que Deus está dando uma chave de casa, que Deus está dando um carro novo, a igreja começa a dar glória, a igreja começa a pular, a igreja começa a glorificar a Deus. Pessoas materialistas estão dentro da casa de Deus. As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Sabe por que as pessoas não querem mais isso? Porque eles querem viver do jeito deles, eles querem viver da forma deles, eles não querem que tenha alguém apontando o pecado deles. Mas Deus ainda tem levantado homens justos nesta terra. Deus ainda tem levantado homens que não se corromperam com a mentira deste mundo. Deus ainda tem levantado pregadores da palavra que está sendo espinho no organismo do pecado. Se as pessoas não querem compromisso com Deus, se as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, a geração está comparada com a geração dos dias de Noé. Jesus, ele vem dizendo, você acha que Jesus chegava nos cultos, nas montanhas e ficava pregando bênção? Você acha que Jesus ficava dizendo que Deus iria te dar um carro novo? Você acha que Jesus pregava isso? Não. Jesus pregava exortação, palavra. Aleluia. Jesus, certa mão, ele começa a dizer que um certo homem havia preparado uma festa e disse para um dos seus empregados: vai lá, convida todos aqueles que estão preparados para entrar dentro desta festa. E quando este homem sai à procura destas pessoas, sabe o que as pessoas diziam para ele? Não vai dar para mim ir porque eu tenho um compromisso. Comprei uma fazenda e tenho que cuidar da minha fazenda. Foi até o outro disse: eu comprei uns bois e tenho que cuidar dos meus bois. Foi até o outro, e o outro disse: eu acabei de casar e tenho que passar a noite com a minha família, com a minha noiva. Aquele homem que estava fazendo aquela festa se indignou e disse: sai pelas ruas, pega todos aqueles que aleijados, paralíticos, todos aqueles mendigos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, e traz para a minha festa, porque as cadeiras não vão ficar vazias, a minha festa vai ter que ter gente. Aquelas pessoas que estavam cheias de compromissos, aquelas pessoas que foram cuidar dos seus afazeres e deixaram a festa de lado que aquele homem havia preparado, simbolizando hoje são os crentes. Sabe quem são aqueles paralíticos, aqueles mendigos que aquele homem trouxe e colocou dentro da casa? São aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, traz consigo, dizendo que é crente, dizendo que é evangélico, mas naquele dia, naquele grande dia, a qual o Senhor trocar as trombetas,
está vazia, e aqueles que não conheciam, aqueles que estavam lá nas drogas, vão entrar sorrindo, vão entrar glorificando ao Senhor. Nós comparamos a geração dos dias de hoje. Neste momento, sabe o que acontece nos céus? O Senhor ele para os anjos, porque a Bíblia diz que os anjos ficam 24 horas por 48 dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então Deus não precisa de seres humanos dentro da igreja dando glória, aleluia, porque Deus tem anjos que dizem: Santo, Santo, Santo. Deus esperava mais da igreja dele. E neste momento Deus ele olha para a terra para contemplar o culto, para ver como que estão aqueles que estão se preparando para a sua glória. E sabe o que Deus vê? Vê aqueles que deveriam estar preparados, sentados dentro de sua casa, assistindo talvez o Fantástico, prestando atenção no Big Brother. Irmão, pessoas que deveriam estar dentro da casa de Deus, glorificando e exaltando o Senhor, estão completamente afundados no pecados. E quando o pastor cria um evento, quando o pastor fala: vamos fazer um evento para arrecadar uma oferta para a igreja, vamos fazer uma festa, as pessoas correm para dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque toda festa, todo tempo de evento na igreja, os pregadores só pregam uma palavra: pensa, pensa. Sua casa vai ser abençoada, seu marido vai se converter, seu filho vai sair das drogas. Então ele corre para dentro da igreja. Deus não está preocupado com pessoas materialistas. Deus procura verdadeiros adoradores nesta terra, homens que fazem a diferença, como Noé fez a diferença em seu tempo. Deus não precisa de multidões de pessoas para fazer a sua obra. Deus precisa apenas de um para fazer a tua obra. Quer exemplo na Bíblia? A Bíblia diz que um tempo onde a geração estava corrompida, um tempo onde as pessoas se prostravam diante de Baal e adoravam Baal, Deus não precisou procurar um monte de profetas para poder pregar a sua palavra, não. Deus chamou apenas Elias: vem cá, Elias, eu preciso de um homem que não se corrompa, eu preciso apenas de um homem que viva verdadeiramente a minha palavra, que não está preocupado com os bens materiais desta terra. Eu preciso apenas de um homem que tenha coragem de bater de frente com Jezabel, de bater de frente com Acabe. Deus não precisa de multidões de pessoas para que seu evangelho venha a ser propagado nesta terra. Deus precisa apenas de um Noé, um Elias, um João Batista, que não escolhe púlpito para pregar, prega no meio do deserto se for preciso. Deus precisa apenas de homens, homens que querem fazer a obra de Deus verdadeiramente. E quando Deus olha para a terra e ele vê aquela humanidade toda corrompida, você acha que é diferente dos dias de hoje? No tempo de Noé, o homossexualismo havia invadido a terra, o lesbianismo já existia, a bebida alcoólica também existia. Você acha que Noé não viveu no meio desse povo? Você acha que Noé não andava pela rua e não trombava também um alcoólatra? Não trombava um casal de homossexual no meio da rua? Não encontrava lésbica também no meio dos seus caminhos? Você acha que Noé não via isso? Você acha que as pessoas não chegavam até Noé e diziam: você é louco, você está ficando louco, Noé, porque você quer viver a forma que você vive, você não nos desfruta dos prazeres da vida, porque isso hoje é pregado na sociedade.
Se você vive como um crente, você é quadrado, você não desfruta das coisas da vida. É assim que a sociedade enxerga a igreja de Jesus. É dessa forma que eles olham para a sua vida e diz a respeito de você: não vai para baile, não bebe, não fuma, não participa das festas mundanas. Como que este consegue ser feliz? Sabe como? Aleluia. Sobre a tua vida existe o Espírito Santo de Deus. Sobre a tua vida existe a alegria do Senhor. Nós não precisamos de bebida, não precisamos de cigarros, não precisamos de prostituição, não precisamos de Big Brother, não precisamos de novela para poder sentir a paz de Jesus em nossas vidas. O que nós precisamos é ser verdadeiros adoradores, é achar graça diante de Deus nesta geração. Cadê o povo que faz a diferença? Cadê os Noé dessa geração? Cadê o povo que adora o Senhor? Ainda está aí. Cadê o povo? Eu não escutei o glória, eu não escutei o aleluia. Glorifica este Deus, glorifica, porque Deus nesta noite está achando graça na sua vida. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura Noé nesta geração. Deus procura uma oração que não se corrompe, que não se vende, que não troca a sua herança, que não vende a sua salvação. Quantos esta noite tem passagem comprada para o céu? Só você levanta as tuas mãos e glorifica, glorifica, glorifica este Deus. Aleluia. Santo é o nome santo de Jesus. Eu sinto uma alegria tremenda no meu espírito. Eu sinto uma alegria no Espírito de Deus. Sabe por que isso vem sobre a minha vida? Eu sempre costumo dizer isso. Eu estava falando com Deus. Eu estava orando ao Senhor na intimidade com Deus. E eu comecei a perguntar para Deus. Falei: Senhor, porque toda vez que eu vou pregar a sua palavra, o Senhor me faz lembrar do meu passado? Porque toda vez o Senhor me faz lembrar daquele lugar que eu queria esquecer? O Espírito de Deus falou no meu coração. Sabe por quê? Lembra daquele paralítico que ficou 38 anos lá no tanque de Betesda, esperando o anjo movimentar aquelas águas e ele entrar e ser curado? Eu falei para Deus: sim, eu lembro. E Deus falou: quando eu fiz aquele homem sair andando pelo meio daquelas pessoas, você lembra o que eu disse para ele? Eu comecei a pensar. Eu falei: Senhor, eu lembro. E Deus falou para ele assim: pega a tua cama e anda. Aleluia. Pega a tua cama e anda. Mistério do Senhor. Deus estava no mistério para comigo. Eu falei: Senhor, pega a sua cama e anda. O que o Senhor quer dizer com isso? Deus falou assim: sabe que aquele homem estava levando a sua cama? Porque toda vez que ele se sentisse orgulhoso, toda vez que ele achar que ele podia alguma coisa, toda vez ele achar que pelas forças dele ele saiu andando, ele ia olhar para aquela cama, ele ia lembrar que foi de lá que eu tirei ele, foi naquela cama que ele passou 38 anos. Ele teria que lembrar toda vez que ele olhasse para aquela cama, ele ia saber que foi dali que Deus tirou ele. Eu comecei a entender. Falei: Senhor, eu entendo o teu mistério. É por isso que Deus me faz lembrar do cárcere. Sabe por quê? Porque quando eu começar a me achar, quando eu começar que é eu que estou fazendo, quando eu achar que eu posso, Deus diz para mim: lembra do presídio, lembra do cárcere. Foi de lá que eu te tirei, foi de lá que eu te levantei.
de novo no meu passado. Eu vou pregar a passagem de Noé e o Senhor quer que eu fale do meu passado. Deus falou para mim, você lembra de Noé? Noé, ele estava vivendo no meio de uma geração corrupta e ele não se corrompeu. Eu falei, mas o que isso tem a ver comigo, Senhor? Aí Deus começou a me lembrar. Teve um tempo da minha vida, irmão. Não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Foram 10 anos da minha vida. Eu fiquei completamente dependente da cocaína, dependente da bebida alcoólica. Era como um remédio controlado. Se eu não usasse, o sistema nervoso começava a se levantar. Eu tinha que usar aquela maldita droga. E quando eu fui levado para o cárcere, aquilo ainda estava no meu sangue. Quando as pessoas falavam desta maldita droga, o meu coração acelerava, a minha boca secava, o meu nariz começava a escorrer. E eu falava, meu Deus, eu não consigo me libertar deste maldito vício. E eu comecei a orar a Deus, comecei a consagrar a minha vida. E falei para Deus, Senhor, se o Senhor me chamou, se o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor vai me libertar. E eu comecei a clamar a Deus. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero uma prova que o Senhor me libertou. Eu quero uma prova se realmente eu estou liberto desse vício. E Deus falou no meu coração, eu vou te provar. Aguarde, eu vou te provar. E quando eu estava no sistema presídio de Caiuá, o diretor daquela cadeia chegou até a cela e disse para mim, olha, hoje você vai ser transferido para Marabá Paulista. Você vai entrar nessa penitenciária e ali você vai cumprir aquilo que você tem que cumprir da justiça. Eu peguei as minhas coisas, arrumei e fui transferido para aquela penitenciária. E quando eu cheguei naquela penitenciária, lá havia um raio, uma cela de igreja. Eu falei para o diretor daquela cadeia que eu queria ir para aquela igreja, mas ele não me colocou naquela igreja. Ele me mandou para o último pavilhão, lá no fundo. E quando eu cheguei naquele último pavilhão, na cela a qual o homem me colocou, ali havia bebida alcoólica, ali havia cocaína, ali havia maconha, ali havia todo tipo de droga. E quando eu entrei dentro daquela cela, a primeira coisa que uma pessoa me ofereceu, ele veio com um espelho, isso veio na minha mente como se fosse hoje. Ele veio com um espelho e em cima desse espelho havia 5 carreiras de cocaína. E ele disse assim para mim, todos que chegam nessa cela primeiro, nós recebemos eles dessa forma. É dando um tiro, cheirando essa cocaína aqui, para você fazer parte desta família. E quando eu olhei para aquela cocaína, o Espírito Santo de Deus falou dentro do meu coração, você não queria uma prova, está aí a prova. Está aí a prova, você não queria a prova de que eu havia te libertado. E quando eu olhei para aquela droga, meu coração já não bateu forte, a minha boca já não secou, o meu nariz já não escorreu. Eu olhei para aquilo e disse, apartai de mim, Satanás, porque aquilo que tem na minha vida é maior do que isso aí. Eu comecei a olhar para aquilo, e aqueles caras olhou para mim, não conseguiram entender. E Deus falava no meu coração, você foi provado e você foi aprovado. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o segredo do ser humano, meu segredo, o seu segredo que é crente, não é você estar 24 horas andando com crente, não é você estar 24 horas dentro da igreja, não é você poder não ir em certos lugares. O segredo do cristão, sabe qual é? É você andar com o sujo e não se sujar, é você andar com o imundo e não se contaminar, é você andar com este mundo e dizer, eu pertenço a Jesus, eu sirvo a Jesus e eu vou fazer a diferença nesta geração. O segredo é você andar com Deus. A Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus. Não importa o lugar que você esteja, se você está no seu emprego, você tem que andar com Deus. Se você está na escola, você tem que andar com Deus. Se você está andando pelas ruas, você tem que andar com Deus. Fazer a diferença é andar com Deus. Quando você anda com Deus, as pessoas vão olhar para você e vão achar que você é quadrado,
Mas Deus vai olhar para você e vai dizer: eu achei graça nesse, eu achei graça na vida dele, eu achei graça no andar dele, eu achei graça na forma que ele se comporta na minha presença. Aleluia. E o que me chama muita atenção, sabe o que é? É que a arca não foi feita de um dia para o outro. Naquele tempo, as pessoas não tinham ferramentas adequadas para construir uma arca daquele tamanho. E eu tento imaginar Noé com a sua família. Eu tento imaginar Noé pregando aquelas tábuas, Noé perfumando aquela arca por dentro e por fora. Eu tento imaginar Noé trabalhando duro, Noé se esforçando, dando o melhor que ele tinha. E a Bíblia diz que Noé, ele era pregador da justiça. Noé anunciava, Noé dizia: povo rebelde, povo corrompido, Deus vai mandar um dilúvio sobre esta terra, Deus vai destruir famílias, Deus vai destruir tudo. E o povo não estava nem aí para o que Noé dizia, o povo não queria nem saber, o povo dizia: Noé é maluco, Noé está construindo uma arca, nem chuva desce do céu, como vai acontecer dilúvio? Naquela época, para você entender, não havia chuva. A Bíblia diz em Gênesis que formava um vapor, e este vapor subia para o céu, mas não caía água. O povo nunca tinha contemplado uma chuva. E Noé estava dizendo que Deus ia destruir o mundo com água. Irmãos, é diferente dos dias de hoje. O crente está 24 horas dentro da igreja pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, falando de Jesus, e as pessoas não estão nem aí. As pessoas estão a cada dia mais querendo as coisas deste mundo. E Deus está dizendo: eis que veio sem demora. Eis que veio sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Não abaixe a guarda agora, não desista. Noé, quando começou a construir esta arca, vamos adiantar um pouco, porque o tempo não nos espera. Noé começou a construir esta arca. Noé não pensou somente nele, Noé não pensou somente na vida e no bem-estar dele, mas Noé pensou em sua família. Noé pensou na vida dos seus filhos. Noé construiu uma arca para salvar a sua casa. Jesus está dizendo nos dias de hoje: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei ele fora. Hoje Jesus é a arca. Jesus hoje quer abrigar as vidas, quer abrigar as famílias. Jesus tem um projeto de salvação para você e para a sua família. As pessoas costumam muito ler no livro de Atos 16, versículo 31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor, mas não consegue entender que a palavra crer no Senhor Jesus, ela vem antes de salvar a sua casa. Quem crê na palavra de Deus, anda como Deus pede. Quem crê na palavra de Deus, faz a vontade de Deus. Quem crê na palavra de Deus, se distancia do mundo. Quem crê na palavra de Deus, vem para a casa de Deus buscar a bênção. Quem crê na palavra de Deus, faz como Noé fez. Ele anda com Deus, não se contamina, ele se preocupa com a sua casa. Quando você trazer para a sua vida este exemplo, estes índices de crença, Deus vai salvar a sua casa. Agora muitas pessoas vêm para a igreja, aqui dentro da igreja ele é crente, aqui dentro da igreja ele glorifica, aqui dentro da igreja ele fala em línguas estranhas, mas dentro da sua casa ele é estúpido com a mulher, ele trata mal os filhos, dentro da casa dele ele não é crente. Irmãos, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, e sua casa vai ser salva, simplesmente o Espírito Santo está dizendo através da vida de Paulo, que quando você crê, você dá exemplos de vida.
dentro da sua casa, principalmente, o exemplo tem que vir de dentro da sua casa. As pessoas vão olhar para você, o seu filho, a sua esposa, vai olhar para você e vai dizer: realmente ele é crente. Olha a vida dele como mudou. Olha como Deus está abençoando a vida dele. Olha como ele se comporta. Olha como ele me trata. Mudou o jeito de falar, mudou o jeito de andar, mudou o jeito de se vestir. Quando você crê, as pessoas vão olhar para você e vão querer este mesmo Deus que você tem. Quando você dá exemplo de cristão, quando você dá exemplo de crente, tem pessoas, muitas das vezes, você faz uma campanha, você escreve o seu pedido e coloca lá na urna para as pessoas, para que nós possamos ler e orar pela sua causa. E o que você mais encontra é este pedido: ore pela minha família, ore pela vida do meu filho, ele precisa ser salvo, ore pela minha casa. Ele não entende que é muito mais fácil ele chegar até o filho dele e pedir perdão do que ele vir pedir uma oração. Ele não entende, a mulher não entende que é muito mais fácil ela chegar até o marido e dizer: eu te amo, me perdoa. Simplesmente quer ouvir apenas uma palavra da sua boca para poder aceitar este Jesus, mas você não fala, você continua fechado, não tem coragem de pedir um perdão para um filho, não tem coragem de pedir um perdão para a esposa ou para o marido, prefere viver uma pessoa arrogante, cheio da razão. Deixa a razão de lado, deixa a razão para lá, vai ser feliz, peça perdão, reconcilie a sua casa, a sua família. Confesse dentro da sua casa todo dia: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos entrar nesta arca e nós vamos ser salvos. Pode vir dilúvio, pode vir tempestade, pode cair relâmpago, pode ter terremoto. Eu vou estar abrigado na arca de Deus. Eu vou estar no refúgio. Eu vou estar guardado nos braços de Deus. Determina isso na sua vida todos os dias. Entre dentro da sua casa e diga: na minha casa todos vão servir a Deus. Na minha casa nós vamos adorar o Senhor. Satanás não tem espaço aqui. Profetiza isso na sua casa, que você vai ver a diferença. Você vai ver um milagre. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua casa, vão começar a ter diferença. É a sua palavra que vai mudar. Tem pessoas que só dizem palavras ao contrário. Palavras ao contrário. Deus não quer ouvir isso da sua boca. O próprio Jesus nunca dizia o que as pessoas diziam. As pessoas chegou até Jesus e disse para Jesus: Jesus, aquela menina lá, ela está morta. Sabe o que Jesus disse? Ela não está morta, ela está apenas dormindo. Mandaram avisar Jesus que seu amigo Lázaro havia morrido. Sabe o que Jesus disse? Isso é forte, isso é de Deus. Ele disse: Lázaro, meu amigo, não morreu, mas ele está apenas dormindo. Aleluia. Ele está apenas dormindo. Jesus, nunca saía da boca de Jesus palavras ao contrário. Jesus quer ouvir você dizer: olha, o meu casamento é uma bênção, o meu casamento está cada dia mais melhor. Não está bom, mas está profetizando. O meu filho é uma bênção, meu filho me obedece, meu filho é de Deus. Ele não é de Deus, ele não te obedece, mas você está profetizando a palavra profética. Jesus quer ouvir isso da sua boca. Lembra o que Deus falou para Abraão? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei aqueles que te abençoarem. A sua palavra tem poder. Aleluia. Deus nesta noite tem um projeto para a sua vida, um projeto de salvação. Deus construiu uma arca para a sua família. Vamos crer nisso. Deus se coloque de pé nesta noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nosso irmão Rafael vai colocar um louvor ali. Eu quero que você neste momento, você coloque o seu coração, os seus pensamentos, aquilo que você veio buscar diante de Deus. Coloca isso diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus nesta noite vai responder a sua oração.
Irmão, se você veio aqui hoje, você veio buscar um milagre para a sua casa, para a sua família. E o que o meu Deus manda dizer para você, terrai, mantuí, decanagasúria, é que você não vai sair daqui sem o teu milagre. Aleluia. Procura o irmão que está perto de você, abraça esse irmão, pegue na mão desse irmão. Vamos orar todos nós juntos. Hoje você vai fazer diferente. Você vai orar pela vida do seu irmão nesta noite. Deus pode fazer o melhor na sua vida. Aleluia. Deus pode mudar a sua história nesta noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que é impossível para você, o meu Deus, Ele pode fazer a tua vida. Leve seus pensamentos ao Senhor nesta noite. Você que veio buscar o milagre de Deus, você que veio buscar uma resposta de Deus, você que saiu da sua casa e diz: eu vou à igreja hoje, e Deus vai falar comigo. Eu vou à casa do Senhor nesta noite, eu vou sair de lá com o meu milagre. Aleluia. Agora o Senhor nesta noite.
feito, Deus não tem feito. A minha família, a minha casa ainda continua do mesmo jeito. Deus diz para você nesta noite que Satanás, ele tinha levantado contra a sua vida, levantado contra a sua casa, armado um laço para destruir a sua família. Satanás tinha pedido a sua vida por uns dias atrás. Satanás pediu a sua alma porque o diabo tem fúria. O diabo não gosta de você. O diabo não gosta daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. O que Deus colocou na sua vida é diferente. Vai despertar dentro de você aquilo que Deus colocou. E Deus diz para você nesta noite: estou eu mudando o cativeiro. Você tem dito que Deus não tem ouvido, não tem escutado, não tem agido. Começa o meu hoje. Começa o meu hoje mudar a história. Começa o meu hoje desfazer tudo aquilo que o diabo tinha feito. As correntes, rabachuri, calabraia. Escuta o meu barulho de grilhões se quebrando. Escuta o meu hoje barulho de correntes se quebrando. Deus está dizendo: estou eu libertando a sua casa. Estou eu tirando o jugo. Estou eu mudando. Você vai ver a mudança. Você vai ver que eu sou Deus. E quando eu falo, a minha palavra cumpre, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito de Deus está aqui, igreja. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui hoje que está mudando vidas. Tem pessoas no meio de nós que estão precisando de mudança. Deus está dizendo nesta noite que Ele vai mudar. Ele vai mudar. Tem vaso aqui quebrado que Deus está dizendo que vai restaurar hoje. Oh Deus de poder e glória. Preciso de
Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Glória a Deus. Você que crê no milagre de Deus, aplauda o nome de Jesus. Pode se assentar com vontade. Vamos ao altar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado. Todos nós sabemos que Pastor Luan